O nosso objeto de estudo desta aula é o gráfico com metas diferentes, que nós chamamos de gráfico termômetro. Quando vocês verem o gráfico pronto, vocês vão ter uma ideia por que se chama termômetro. Aqui na nossa planilha, eu tenho os meses de janeiro a dezembro, tenho uma coluna estipulada como meta e uma outra coluna chamada resultado. Se vocês puderem observar aqui, ó, cada mês ele estipulou uma meta diferente, tá? E assim, de acordo, o seu resultado, teve meses que ele conseguiu bater a meta e outros meses aqui, como março, por exemplo, ele não conseguiu atingir a meta. Vamos começar a fazer o nosso gráfico. Vamos, então, inserir o nosso gráfico, inserir coluna 2D. Aparentemente um gráfico simples. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Em que você olha aqui no eixo horizontal de janeiro a dezembro. Aqui na legenda, conforme meta, é a nossa coluna azul e resultado, nossa coluna vermelha. Se você olhar um a um aqui nessa comparação, você também consegue ter uma visualização. Esse gráfico ele traz um diferencial porque, como a meta é azul e o resultado é vermelho e ela vai ultrapassar essa coluna azul, é o que nós chamamos de termômetro, ou seja, ele vai ultrapassar aquele limite em que ele foi estipulado, que no caso é a meta. Então, vamos ver como é que funciona. Aqui, qual é a primeira dica? Toda vez que você for fazer um gráfico desse, você tem que ver qual é a coluna, ou seja, o campo que tem os maiores valores. Nesse caso aqui, meta, se eu for olhar aqui janeiro, ó, 93, resultado 98. Fevereiro, 96, resultado 99. Então, variavelmente aqui, ó, a coluna resultado, o campo resultado, ele vai trazer maiores valores do que a meta. Então, no caso aqui, como o resultado é vermelho, eu venho aqui, ó, qualquer uma delas, botão direito, e venho aqui, ó, formatar série de dados. Vai abrir o nosso painel aqui na lateral e eu vou aplicar como eixo secundário. Observa que quando eu apliquei eixo secundário, ele sobrepôs uma coluna à outra, tá? Quase eu não estou enxergando aí, ó, as séries azuis. Então, qual é o nosso segundo passo? O segundo passo é pegar o campo que possui os menores valores aqui, que no caso é a meta. A meta é o quê? É a nossa coluna azul. Então, ó, eu posso vir, mesmo que tenha só uma, eu venho, dou um clique, ó. Pode ver que aqui, ó, por trás ele está selecionando as nossas metas aqui. Então, eu venho aqui no painel e eu vou diminuir essa largura do espaçamento. O que significa essa largura do espaçamento? No caso, eu tenho aqui, ó, esse espaço vazio de uma coluna para outra. Então, eu diminuindo, ela vai aumentar a largura. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vem aqui, ó, conforme eu for diminuindo, ela vai aumentando. Eu costumo deixar sempre aqui 50. Ó, ficou um pouquinho mais. Tá aí, ó. Então, a nossa coluna, que no caso é resultado, eu já consigo ter uma visualização da onde ela foi atingida ou não. Quando eu coloquei eixo secundário, observa que a gente está acostumado sempre a trabalhar com esse eixo aqui, ó, que determina os meus valores. Então, aqui, esse eixo secundário, para mim, ele não vai ter importância no momento. Então, eu vou clicar nele e vou dar um delete, que é para deletar esse eixo secundário. Por quê? Porque a minha visualização, ó, vai ficar aqui. Então, aqui, ó, automaticamente ele ficou o quê? 0 a 120, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho resultados, o máximo aqui é 100. Se você quiser estipular para ficar no máximo 100, eu posso fazer isso aqui, ó. Clico em cima, botão direito, formatar eixo. Clicando aqui, nesse painel lateral, ele vai dizer assim, ó, no mínimo 0 e no máximo 120. No caso aqui, ó, eu quero no máximo 100. Vou dar um Enter, ó. E aqui ele estipulou. Automaticamente ele colocou aqui, ó, de 10 em 10, que é o meu intervalo. Nesse caso, nós mexemos aqui nessa parte aqui, ó, unidades. Principal 10, secundária 2. Se eu quiser modificar também, não, quero colocar de 20 em 20. Então, venho aqui, ó, coloco de 20 em 20.
0, 20, 40, 60, 80 e 100. Para deixar um pouquinho mais limpo, eu vou clicar aqui nas minhas linhas de grade, ó, que eu acabei de selecionar, dando um clique. Vou dar um delete. Essa legenda aqui, eu preciso que ela fique nessa parte superior. Então, eu venho aqui, legenda, vou escolher a opção parte superior. Ó, então, eu consigo, vou clicar de volta aqui para ocultar, e ele me mostra um gráfico mais limpo. Tá, observando esses valores, vamos verificar aqui, vou baixar só um pouquinho aqui para a gente ter uma visualização melhor. Quando eu olho aqui, eu tenho o quê? Eu consigo identificar que quem atingiu a meta sem precisar ter valor nas colunas, né? Ou seja, o resultado aqui não é o vermelho, então quer dizer que janeiro ele ultrapassou, então ele bateu a meta, fevereiro bateu a meta, abril, outubro e novembro. Os demais meses, ou seja, março, maio, junho, julho, agosto e setembro, e também dezembro, ele não conseguiu bater a meta. Então, fica a critério seu, por exemplo, estipular aqui as cores para ficar melhor para visualização. Por exemplo, cliquei aqui na série da meta, que é o azul. Posso mudar aqui para uma cor cinza. Ó, então, você consegue ter uma identificação aqui muito maior. Vou mudar esse título aqui. Amostra de resultados. Pronto. E aqui você consegue ter uma visualização. Lembrando que, assim como nos outros gráficos, eu disse, olha, nem sempre é necessário você colocar valores, que são os rótulos de dados, em cada coluna. Porque basta uma breve visualização que você tem aqui, você já consegue identificar quem bateu a meta ou não. E eu espero que você tenha gostado desta aula, pratique e até a próxima.